Muito bem, colocamos para gravar aqui. E se a gente coloca para gravar, você que é a pessoa que acompanha, eu imagino, se pega no olho esses quase 100 episódios, estamos lá, 100, hein? Estamos lá quase perto do episódio número 100. Mas você que acompanha a gente desde os primórdios aí sabe que toda vez que a gente coloca para gravar alguma coisa aqui, óbvio, é sinal que temos um convidado especial. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que vai ajudar a gente a entender um tema que vai ser muitíssimo falado ao longo das próximas semanas, com a estreia do Wakanda Forever, Wakanda para Sempre, que é o segundo filme da franquia do Pantera Negra. Personagem incrível da Marvel e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre o filme, mas a gente também vai falar sobre uma coisa muito mais ampla, que é o afrofuturismo. Então, para falar com a gente aqui sobre o afrofuturismo, que é um conceito que talvez as pessoas estejam um pouco mais acostumadas hoje em dia, mas talvez não estejam ligando exatamente o nome à pessoa, né? Não estejam ligando o nome ao conceito de fato. A gente chamou o Alê Santos. O Alê é escritor, é podcaster, é nosso parceiro de profissão, aqui também é podcaster, mas ele vai poder fazer o jabá todo dele, fiquem tranquilos. Mas o Ale é escritor, finalista, 2 vezes finalista do Jabuti, né? Sim, 2 vezes eu fui finalista, em 2020 com Rastro de Resistência e agora esse ano com o Último Ancestral. Boa. Maravilhoso. Cara, seja muitíssimo bem-vindo então ao nosso Imagina Se Pega no Olho. Vocês já ouviram o Ale falando aí, né? Prazer demais estar aqui com vocês, é imensamente um prazer poder falar do que a gente ama, né? Eu amo ficção especulativa, amo afrofuturismo, amo todas essas coisas de nerd, cultura pop e tal, poder falar com vocês aí que são gente boa pra caramba, também tem esse trabalho muito maneiro, é sempre um prazer. Então vamos lá. Vamos começar então esclarecendo de bate-pronto assim, o conceito, né? Como a gente pode definir o que é o afrofuturismo? Para quem tá ouvindo do outro lado ainda não entendeu muito bem. Aí, tipo, você não tem como a gente definir exatamente o que é afrofuturismo, porque ele é um conceito que ainda está em evolução, sabe? Assim como a ficção científica. Eu sou um pouco nerd, então se você pergunta para um cara de ficção científica o que é ficção científica, ela pode variar. Por quê? Porque o conceito de ciência também varia ao longo das épocas. Mas existem algumas definições de afrofuturismo. Algumas dessas definições ajudam a gente a entender do que a gente está falando, então vamos assim partir do ponto de vista de que o afrofuturismo é um movimento estético e cultural que vem reivindicar a posição das pessoas negras nas discussões do futuro. Então, essa é uma abordagem um pouco mais ampla. Tem uma outra definição que é do Mark Derry, que é o cara que cunhou o afrofuturismo na década de 90, que cunhou esse termo, né, que ele diz que essa inserção das discussões, das questões da negritude, como ancestralidade, religiosidade, tudo, nas discussões da tecnocultura que surgiu a partir do século XX. Então, a partir do século XX, a gente tem uma tecnocultura que vem falar de banco de dados, vem falar de cyberespaço, vem falar de mundo digital. Então, quando você tem a inserção das discussões sobre a negritude, sobre as identidades negras dentro do contexto da cybercultura, muito isso na ficção científica, na cultura pop, aí a gente vai chegar no que a gente considera como afrofuturismo. Cara, então você está falando, por exemplo, que esse foi um termo cunhado ali nos anos 90, ou seja, faz um tempo já, né? Sim, faz um tempo. E esse é um termo que vem se modificando, porque ele significa muitas coisas mesmo, como vocês puderam ver, é um movimento, pode significar um movimento político que vem reivindicar o espaço de criadores negros no entretenimento. Então, quando a gente olha para o Pantera Negra e fala, por que Pantera Negra é afrofuturismo? Porque a gente tem, pela primeira vez, um time criativo totalmente negro assumindo a narrativa de ficção científica que se tornou pop, tá ligado? Então, essa reivindicação do espaço negro como criador é o que torna Pantera Negra afrofuturismo, porque o personagem mesmo já foi criado ali há décadas atrás, só que não era afrofuturismo, por quê? Porque ela tinha sido criada por pessoas brancas, tinha sido criada por outros criadores, e exatamente quando os criadores negros entram na produção do Pantera Negra, ele ganha um universo de contexto
de profundidade sobre a África e sobre a diáspora africana, como, por exemplo, a Ruth Carter, figurinista, que foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de figurino na história, e que quando você vê ela falando das referências estéticas que ela se utilizou para construir o Pantera Negra, como do Império Zulu, como do Império Ashanti, como das culturas que existem lá naquele continente, que eram coisas que não tinham na concepção original do personagem. Por isso que quando o afrofuturismo reivindica o espaço de criadores negros, os criadores negros levam com ele um contexto que outros tipos de criadores não eram capazes de compreender e principalmente de viver, de experienciar antigamente. Voltando aí aí na década de 90, já que o termo, no fim das contas, é um termo que, né, não é de hoje, e isso é muito legal, no fim das contas, né, porque as pessoas tendem a analisar as coisas sob o ponto de vista, isso é modinha que surgiu hoje. Como se tivesse surgido agora. Você viu que demais esse conceito novo do afrofuturismo? Sim, E é importante isso porque o termo ele é cunhado por Mark Derry, que fez ali um ensaio, reuniu 3 escritores, ficcionistas negros ali, que já tinham uma batalha na luta, já tinham um contexto e já tinha principalmente um trabalho bem profundo na ficção especulativa negra, e ele fez um ensaio ali acadêmico, que é o Black to the Future, e esse ensaio acadêmico foi onde a primeira vez se utilizou o termo afrofuturismo. Porém, como já é evidente assim, que o próprio ensaio é uma entrevista com 3 criadores negros, já fica bem fácil de entender que esses criadores já estavam fazendo afrofuturismo antes do termo ser cunhado, e principalmente isso mostra o quanto a gente ainda é preso a um lance que quer dizer que um movimento só existe quando alguém na academia cita esse nome a primeira vez. Sabe? Né? Eu ia te perguntar justamente isso. O que você identifica, talvez, como uma das obras? Aí pode ser em qualquer plataforma, assim, né? Livro, cinema, quadrinhos, se for o caso, enfim. Mas qual que você enxerga, talvez, que seja uma das obras mais antigas a poder ser, talvez, associada ao termo afrofuturismo? Uma das obras mais antigas. É difícil datar o que é a ficção especulativa negra, porque a ficção científica ela foi pautada em uma série de revistas que são consideradas cânones, né? Sabe? Tipo Amazing Stories, a própria Isaac Asimov, e a gente tinha a segregação racial que na época não considerava as pessoas negras escrevendo, né? Então, por isso que não tem como a gente criar uma linha do tempo, porque provavelmente as pessoas negras que estavam escrevendo ficção científica antes não estavam acessando esses espaços sendo reconhecidos. Mas tem algumas pessoas e algumas obras que fazem parte disso. Então, por exemplo, eu acho que uma das obras mais antigas é a do Martin Delany, que é o pai do nacionalismo negro. Ele era um ativista e ele no seu próprio jornal, que eu esqueci o nome do jornal, ele publicou uma série de histórias que é Blake, The Hurts of America. E essa história, essa ficção, ela já emulava o que seria Wakanda, porque nessa história, tipo, o Blake era um cara que teve a sua esposa sequestrada para ser escravizada, e ele tentou criar um movimento para lutar contra isso, e esse movimento teria como intenção fundar uma utopia negra revolucionária em Cuba, sabe? Então, e já era uma ficção muito futurista para aquela época. Inclusive, o Martin Delany, ele ficou muito conhecido depois no movimento Black Panther na década de 50, porque a história dele, a ficção dele já estava inspirando as movimentações políticas. Ele é considerado a primeira obra de ficção especulativa negra, que foi publicado em 1859, bem no mesmo ano que a Maria Firmino estava escrevendo aqui no Brasil. Olha só. Caraca, que demais. E como a gente não sabe disso, né? Isso que é o mais brutal. Pois é, tem um outro que é muito importante também, a primeira obra pós-apocalíptica onde uma pessoa negra é protagonista, é O Cometa, do William E. Du Bois. Que é um outro grande nome, pai da intelectualidade negra estadunidense,
ele escreveu o Cometa, eu não lembro exatamente quando foi o Cometa, eu acho que foi 1890, o Brasil estava abolindo a escravidão. Aqui você já tinha ficção especulativa negra sendo criada com o William Du Bois. Caraca. E quando alguém está consumindo algum produto de cultura pop, de novo, qualquer que seja a plataforma aí, tá? O que você acha que seria talvez itens estéticos ou de narrativa, enfim, que poderiam ajudar essa pessoa a identificar que se trata de algo relacionado ao afrofuturismo, mesmo antes de saber quem faz, né? Ou seja, mesmo antes de saber quem são os autores envolvidos. Tipo, ele tem uma estética própria ou tem muitas estéticas diferentes. Tem várias estéticas diferentes, mas é difícil, sabe? O afrofuturismo, ele está muito ligado às identidades negras, que estão sendo construídas, inclusive, nessa nova geração. Então, por exemplo, quando você vai ver um dos caras que é considerado o cânone da estética afrofuturista é o Rammellzee, que é um grafiteiro lendário que utilizava, que tinha uma estética que, inclusive, ele trabalhou com o Basquiat. Então, o Basquiat, ele já é considerado um cara que também fez parte do que poderia ser o movimento afrofuturista, porque ele já estava ali. Tem uma obra dele que, eu só vou resgatar o nome dessa obra até o fim dessa conversa, mas é uma obra que tinha um robozinho e uma pessoa negra e tal, e o Rammellzee é um cara que trabalhou com ele, e ele também tinha essa questão de utilizar os elementos da música, como rádios, fitas cassetes, essas coisas do movimento hip hop, com coisas, inclusive com armas. Ele utilizava isso como uma crítica de como as armas eram destrutivas para a comunidade negra. Então ele criava assim, uns avatares, roupas mesmo que ele utilizava, que simbolizavam esses avatares ali que ele estava da guerra, da música, e que misturavam armas, elementos do hip hop, grafite, todo esse tipo de coisa. Então o Rammellzee, ele se tornou o cânone do que seria o visual afrofuturista. Acho que algum desses elementos que você olha e você bate e fala assim, opa, isso aqui pode caminhar para o afrofuturismo. Essa mistura desses elementos visuais do hip hop com os elementos visuais do mundo digital. Então, se você olhou, e obviamente, quando você está falando de hip hop, mas quando você olha para Pantera Negra também, você pode ver os elementos africanos, uma mistura de criação de tecnologias com o pensamento da ficção científica. Como que seria uma nova tecnologia a partir da criação de alguma coisa, algo da África, sabe? Ou de algum comportamento cultural que é muito ligado aos povos africanos ou os povos negros fora da África mesmo. No meu livro, O Último Ancestral, por exemplo, existe uma tecnologia que é escanear as tatuagens. Como eu imaginei, as tatuagens foram uma das primeiras formas de transmitir informação que os povos africanos tinham. E aí, na minha cabeça, isso faz muito sentido se as tatuagens tivessem, por exemplo, a informação de quanto dinheiro você tem na sua conta, qual de uma tatuagem, de uma tinta de tatuagem, de repente tiver toda a sua identidade, seu registro ligado aos computadores, e as pessoas pudessem escanear essas tatuagens. Então, o afrofuturismo, ele vem misturar esses elementos, sabe? Reimaginar aquelas tecnologias do passado, africanas, aquelas tecnologias negras fora da África, e como tudo isso pode se misturar com as tecnologias digitais ou até inventar tecnologias novas que não existem. Já falamos, obviamente, então, de alguns autores aqui, inclusive você, né? Enfim, a gente ainda vai falar mais sobre a tua obra aqui, mas eu queria, até para quem está ouvindo, quais são autores que você recomendaria que as pessoas que seguem por esse lado do afrofuturismo, que você recomendaria que as pessoas fossem atrás, assim? Então, sei lá, a gente, obviamente, vai falar da tua obra e também do Pantera Negra, né? Eu vou deixar o Pantera Negra como um caso à parte ainda nessa conversa, mas autores aí, Tá, vamos falar, tipo... Aqui qualquer um. Aqui no Brasil, eu vou falar principalmente no Brasil, porque a gente tem, assim, o que é o afrofuturismo
e a gente tem já, e a gente pode olhar para trás e falar, esses autores de repente tiveram uma imaginação afrofuturista. Só que a gente tem também os autores que já são declaradamente afrofuturistas, que já fazem parte desse momento que batem no peito e falam, opa, isso aqui é para mim, sabe? Por exemplo, obras da Beyoncé, eu não lembro dela totalmente declarar, olha, isso aqui é com intenção afrofuturista, apesar da gente ter obras dela que a gente encaixa no afrofuturismo. Já a Janelle Monáe, não, ela já é uma pessoa que ela se declara como afrofuturista, e as obras da Janelle Monáe, os álbuns visuais dela já é um álbum que tem inclusive livros de ficção científica sobre as suas histórias, então é alguém que eu posso dizer, olha, isso aqui é afrofuturismo declarado. A gente tem a Sandra Menezes, minha amiga, orgulho demais, porque ela entrou no top 5 do Jabuti, inclusive, com a obra dela. Nossa, eu tô com uma memória muito ruim. Como é que é o nome da obra, Sandra? Que é uma obra que acabou de ser considerado top 5 do Afro, O Céu Entre Mundos, que é uma obra que acabou de ser declarada top 5 do Afro, do Jabuti. Então a gente já tem, dessa vez, a primeira obra afrofuturista chegando aí no top 5 do Jabuti desse ano. A gente tem a Luan Zayla, que é a primeira mulher a produzir afrofuturismo publicado por uma editora no Brasil. Ela produzia contos e aí fez a sua antologia, que é a Sankofia, eu acho que é a antologia mais conhecida dela. E eu acho que essas duas, assim, que eu digo para vocês, a Janelle Monáe, a Sandra, a Luan Zayla, as pessoas que eu digo, olha, essas pessoas se declaram, elas gostam de se declarar afrofuturista, elas conscientemente estão trabalhando com esse objetivo, e a gente está todo junto aí criando esse movimento de escritores afrofuturistas no Brasil. Você é uma dessas pessoas também. Sim, eu sou um cara que, tipo, eu sou declarado afrofuturista e a minha intenção é que as pessoas me reconheçam dentro desse espaço, porque é o espaço que me dá destaque dentro da ficção científica, né? Que faz as pessoas me reconhecerem enquanto escritor de ficção científica. Eu queria que você falasse, na verdade, agora, enfim, um pouquinho do teu livro, né? Como é que foi o teu processo de criação aí? Como é que foi a tua... quais foram as tuas inspirações, na verdade, para chegar na ideia do livro? E, óbvio, contar um pouquinho da história, né? Para quem está do outro lado saber do que se trata. O Último Ancestral, ele é uma história que vai narrar a saga do Elia. O Elia era um garoto que morava na periferia de um distrito de Nagaste. Esse distrito ele foi conquistado por uma raça que se declara superior aos humanos, uma raça de androides que se declara superior aos humanos, e por se considerar superior, eles aboliram e impediram toda a expressão cultural e religiosa, de todas as formas, principalmente as nascidas nas matrizes africanas. Um grupo de pessoas que ainda insistiu em manter a sua religião foi excomungado, expulsa para o que foi a favela, que é o Bambo, e virou um ambiente totalmente devastado, assim, precário. A fé também acabou lá depois de algumas gerações, e o Elia é um ladrão de carro totalmente autodestrutivo, que só quer saber de roubar e só quer saber de se aventurar, até que ele descobre que dentro dele tem um espírito que pode reconectar toda a experiência religiosa e, inclusive, salvar e resgatar o distrito dessa raça que estava oprimindo todo o povo. E aí você vai encontrar vários personagens que dão apoio, que não só dão apoio, mas que se tornam co-protagonistas dessa história, como a Hannah, que é a garota gênio da tecnologia, a irmã do Elia, que salva ele em vários momentos. A Mos, que é uma ancestral que estava isolada e se culpando por ter deixado o distrito ser consumido pela essa nova raça, e que assume um papel de mentor espiritual de todos os protagonistas. As minhas inspirações, assim, eu sou um cara que eu fui muito nerd, né? Então, primeiro que eu já tenho um orgulho exorbitante de publicar na mesma editora que o Senhor dos Anéis, né? Que é a HarperCollins no Brasil. Então, quando se fala em world building, a construção de mundos, o Tolkien ele é uma referência para mim, porque eu fui muito RPGista e eu cresci me alimentando com a dinâmica de como constrói mundos pautados na obra de Tolkien. Já as referências de conteúdo, o que eu estava colocando ali no conteúdo, as minhas são basicamente as referências da música. Então, desde a Dona Barbosa, principalmente Nelson Sargento, um cara que eu adoro, assim. Então, a narrativa do samba me inspirou muito
Tanto que o meu primeiro conto afrofuturista se chamava Cângoma, que é o homônimo da Clementina de Jesus. Esse livro, O Último Ancestral, ele é escrito totalmente com a linguagem do trap, então você vai ver ali personagens que vão parecer o MC Pose falando com algumas pessoas, tá ligado? Então eu coloco toda essa estética do hip hop, o Emicida, que é um grande amigo, irmão, assim, parceiro, um cara que eu admiro demais, assim, um ídolo mesmo, culturalmente, e eu coloquei muitas referências, não só de matrizes africanas como Candomblé e Umbanda aqui no Brasil, como eu coloquei muitas referências Rastafari no Último Ancestral, sabe? Muitos personagens, o próprio distrito de Nagaste, o nome vem do Quebra Negasto, que é praticamente o livro cânone do movimento Rastafari. Tem muitas outras coisas ali que eu quero deixar solto para os leitores e pegando ali no ar, né? Eu gosto só de lembrar que o Último Ancestral ele foi finalista de CCXP Awards como melhor ficção também, e agora finalista do Jabuti, então é um livro que eu me dediquei muito, e ter esse reconhecimento para mim é surreal, cara, ter esse reconhecimento como ficcionista. Cara, e como é que tá? Enfim, a pergunta vale obviamente para você enquanto autor, né? Mas também um pouco do que você tá sentindo enquanto pessoa que consome o gênero, enfim, do que você está sentindo de feedback, na verdade, retorno dos outros autores. Como é que você está sentindo o retorno do público? Acho que aí eu consigo dividir, devo, na verdade, dividir essa pergunta em dois, assim, né? Como você está sentindo o retorno do público à tua obra enquanto afrofuturismo e ao afrofuturismo como um todo, né? Esse aumento da quantidade de obras aí. O público negro, que obviamente se identifica com isso, e o público branco. Você vai entender o porquê da última pergunta. Sim. Então, o Pantera Negra, ele rompeu uma tradição racista de Hollywood, né? Porque acreditavam-se que se você reunir um grupo de pessoas negras e construísse uma narrativa de super-herói negro, essa narrativa ficaria presa ao reduto só dos grupos negros, porque foi assim com o Blaxploitation, foi assim com vários filmes de ficcionistas negros nos Estados Unidos. E aí o Pantera Negra foi lá e fez tanto sucesso, mais sucesso que alguns filmes do Thor, tá ligado? Então isso mostrou que um herói negro, ele também ele é tão universal quanto um herói branco. Eu acho que isso é uma coisa que Hollywood já mostrou. Tanto que não existe nada mais pop hoje do que uma narrativa de ficcionista negro, né? Jordan Peele tá chegando aí com várias narrativas, como Corra e esse último filme dele, que tem alcançado sucesso de crítica e de bilheteria, que vem mostrado que cada vez mais todo tipo de pessoa está interessado nas nossas narrativas. Assim como a gente estava interessado em narrativas coreanas que tem bombado na Netflix, tá ligado? Como o Squid Game lá, esqueci o nome em português, Squid Game. Round 6, Round 6. É pior ainda. Então. Não é nem em português, né? Pior, já trazido para o inglês, como Round 6, como várias obras que tem o Poço, sabe? Várias obras têm chegado. O mundo tem se aberto mais para isso. A gente já tem, nos Estados Unidos, praticamente todos os ficcionistas negros que a gente poderia encaixar em afrofuturistas já tem contrato de adaptação para suas obras, né? Kindred está chegando aí, que é o da Octavia Butler. Você já tem N.K. Jemisin. Isso, tem lançado um trailer muito bonito, Kindred. Octavia Butler, que é do Kindred. A N.K. Jemisin já tem obras dela sendo adaptadas para o cinema. Quem mais? Tommy Adayemi tem obras dela sendo adaptadas. Então, assim, o mundo pop é o melhor momento para ser um ficcionista negro, talvez, na história até agora, porque o mundo está se abrindo, as oportunidades estão chegando, e aqui no Brasil as editoras estão querendo, né? Você tem o Fábio Cabral chegando numa grande editora no Brasil, que é a Intrínseca, e eu que estou na HarperCollins, e inclusive com contrato para o segundo livro, que eu já estou escrevendo agora, deveria estar escrevendo nesse momento. Estamos atrapalhando a lei, a gente não bate. Não é nada, eu tô brincando, mas assim, eu tô no processo de escrita da Malta Indomável, que vai ser meu primeiro juvenil, mas minha segunda ficção afrofuturista. Então a gente tá todo mundo querendo afrofuturistas que estão mostrando consistência, sabe? Acho que é um momento muito bom para isso.
Eu te perguntei, na verdade, obviamente, sobre os negros, claro, porque os negros se identificam ainda mais com uma narrativa que, de fato, fala com eles, que é diferente, obviamente, de uma narrativa do Stan Lee escrevendo sobre o Pantera Negra, sacou? O Ryan Coogler falando sobre o Pantera Negra é uma coisa, o Stan Lee é outra, né? Total. Foi o que ele falou, né? Foi a primeira vez que teve uma Exato. equipe de negros falando sobre isso. Com propriedade, óbvio, né? E colocando outros elementos que os brancos nunca iam conseguir colocar, porque não viveram. Tem um narratologista que é o Thomas Cripps, que ele define o que é um filme de negro e filme com negros, né? Então, e aí, nessa definição, ele vem dizer que filme de pessoas negras é aquele que coloca o contexto negro, a política negra, a experiência de vida de ser negro, para todas as pessoas que compartilham dessa experiência e para aquelas que têm interesse e curiosidade ou empatia, tá ligado? E eu acho que a gente tem, por conta das questões da luta antirracista nos últimos anos, cada vez mais pessoas com empatia com as questões negras, cara. Então, acho no passado, Luther King, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez reuniam um grupo de pessoas para falar e impactava só aquelas pessoas. Hoje em dia, quem escuta o discurso do Luther King não são só as pessoas negras, é o mundo todo. Então, a gente tem crescido um número de pessoas interessadas nas nossas questões e tendo empatia para elas. Ótimo, exatamente. A minha pergunta anterior tinha justamente, eu dividi em duas partes justamente para entender o quanto você tem sentido de empatia dos brancos para esse tipo de narrativa e, ao mesmo tempo, se você ainda sente algum tipo de rejeição dos negros dos brancos, perdão, para esse tipo de narrativa, porque agora não é ele que é o protagonista. Tem a rejeição, cara, assim, tem os nerdolas que a gente chama, né, que geralmente são caras mais velhos, porque a nova garotada tá mais interessada em histórias diferentes. É um padrão da história em quadrinhos, se a gente pode chamar de padrão, ter coisas variáveis, tá ligado? A gente já teve Superman negro na história em quadrinhos, já teve Superman comunista na história em quadrinhos, já teve Superman gay na história em quadrinhos, a história em quadrinhos sempre muda. E é só que a galera mais velha fica enchendo o saco toda vez que tem uma inserção de representatividade, né? Você viu aí o pessoal enchendo o saco por conta de ter pessoas negras na série do Tolkien. Mas o que acontece? A série vai lá, Rita, faz sucesso pra caramba, tem segunda temporada garantida, todo mundo se divertiu demais. E tudo bem, porque o mundo pop não é mais pautado por esse grupo chamado de nerdola, o grupo nerd, tá ligado? Os leitores de história em quadrinhos são uma minoria para perto de todas as pessoas. Quem quer assistir Netflix, de repente, ou Amazon, é meu pai, minha avó, minha tia. Não, e meu pai, minha avó, minha tia não são aquelas pessoas que compraram quilos e quilos de história em quadrinho no passado e que ficam querendo acusar ou reclamar de ter roubado o cânone. É um novo público, é um novo momento e os streamings, as produtoras sabem disso, tá todo mundo entendendo isso. Ótimo. E que bom, tomara que isso continue, né? E também assim, é legal sacar que, olha, lembra, a Amazon tinha a Disney tinha falido assim enquanto produtora de filme uns anos atrás, e ela só ganhou um novo gás quando ela foi vendida para a Marvel, e a Marvel começou a colocar novos roteiristas, não só para os super-heróis, mas também para Star Wars, cara. Star Wars é uma franquia que já não estava dando certo enquanto filme que foi resgatado com protagonismo feminino, principalmente, porque tá todo mundo cansado dessas histórias de homem, que o homem coloca a cueca sobre a calça e salva todo mundo. É muito repetido, né? Então tá todo mundo cansado dessas mesmas histórias. Exatamente. Por falar em estar cansado dessas mesmas histórias, eu queria entender de você como é que foi quando você assistiu o filme do Pantera Negra pela primeira vez. Cara, é indescritível. É indescritível dizer a experiência, porque eu sempre busquei me identificar com o personagem. Eu sou um cara de 36 anos de idade, então eu vivi na década de 90. E a década de 90 não tinha... A gente, além de não ter acesso à internet, não ter dinheiro para comprar no interior, as histórias em quadrinhos não chegavam aqui, e se chegasse, talvez não tivesse dinheiro para atingir elas e tal. E os personagens negros que tinham na TV eram estereótipos que me rebaixavam, sabe? Então, a primeira vez que eu vi um super-herói
que era valoroso, que era foda, que tinha poder, que era respeitado, que era um rei, que tinha todos os valores, e não só o super-herói, mas eu vi, é importante a gente ver isso, toda a variedade de personalidades negras, de personagens negros, com personalidade, com profundidade que o Pantera Negra trouxe, sabe? Até mesmo que o Killmonger, que era um anti-herói, a sua irmã Shuri. Diversos, né? Não sempre os mesmos estereótipos, né? Exatamente, porque geralmente filmes com pessoas negras traz um cara negro que é o super-herói e você não tem mais ninguém, sabe? Filmes de comédia romântica que tem pessoas negras, só tem um cara negro e que é o cozinheiro, tá ligado? Se você não gosta do cozinheiro, se você não se identifica com ele, não tem mais ninguém para se identificar. O Pantera Negra trouxe um universo de profundidade que eu podia falar, cara, eu acho que eu tenho um pouco da Shuri, eu acho que eu tenho um pouco da Ramonda, eu acho que eu tenho um pouco do pai do Pantera Negra, e aí você vai se identificando com todo mundo, cara, e isso é genial, é maravilhoso, então pra mim foi indescritível ver essa versatilidade, que é uma das coisas que o Jordan Peele sempre fala, cara, é a versatilidade de ter uma gama gigantesca de personagens negros, todos com profundidade. Agora tem uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta polêmica, que eu já vi, inclusive, as pessoas que gostam de... Acho que, obviamente, a gente fazendo essa pergunta com você definitivamente não tem um outro impacto. Mas eu já vi as pessoas fazendo essa pergunta de uma maneira escrota, eu diria, no Twitter. Sempre o Twitter, né? Enfim. Mas que é o seguinte, você acha que uma pessoa branca conseguiria fazer afrofuturismo? Então, como o afrofuturismo ele é um movimento estético, um movimento político, quer dizer, que reivindica o espaço de pessoas negras como criadores de ficção, por esse quesito, pessoas brancas não fariam afrofuturismo, tá ligado? Porque não é o espaço, porque uma pessoa branca fazendo afrofuturismo não vai fazer com que a editora pense, olha, eu preciso contratar mais pessoas negras porque elas estão fazendo a história acontecer, tá ligado? Eu preciso ter mais figurinistas negros, porque essa pessoa que foi figurinista branca mostrou que há espaço, sabe? Esse pensamento não acontece se a gente tem mais pessoas brancas na produção do afrofuturismo. Agora, pessoas brancas fazem boa ficção científica, e tudo bem fazer boa ficção científica. Eu adoro Isaac Asimov, eu amo o que Isaac Asimov escreve, e que H.G. Wells e várias outras pessoas Jules Verne, pessoas clássicas da ficção científica que me inspiraram, Mary Shelley, que fez o Prometheus lá, Frankenstein e tal. Então, uma pessoa branca não precisa especificamente estar preocupada com, eu quero fazer afrofuturismo. Ela pode fazer a boa ficção científica, até porque em alguns momentos eu também quero só fazer ficção científica, eu quero que as pessoas me entendam como ficcionista e não só como afrofuturista, porque isso já é uma tag que vai me colocar numa posição mais política e ideológica dentro do que é a ficção científica, sabe? A gente está falando muito de afrofuturismo que, de alguma forma, está conectado com a questão da ficção científica. Eu queria te perguntar, na verdade, sobre outros gêneros literários. Ou seja, a gente consegue identificar outros gêneros, aí não só literários, né? Falei literários, mas enfim, gêneros aí da cultura pop, né? Outros gêneros da cultura pop que estejam, talvez, ligados à questão afro. Vou te dar um exemplo. Tô aqui na mão, a Gabi tá vendo, tô aqui na mão com um livro que ela tinha me dado de presente, eu comecei a ler recentemente, já cheguei na metade aqui, porque eu tô devorando o livro, achando incrível, que chama Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James. Sim, eu recebi esse livro, é muito bonito, cara. O ponto é um livro, se você for ler, é o Tolkien, só que com um monte de personagens negros e sem as amarras da mitologia celta e da mitologia nórdica e focando, na verdade, na mitologia africana. Sim, né? É o Afrofantasy, né? Que, assim, isso que eu ia te perguntar. Se temos nomes para esses gêneros também. Tem. É que essas definições do que literárias são muito específicas, só quem é do meio vai entender, sabe? Se você para geralmente um cara que lê Senhor dos Anéis, que assiste Star Wars e que não é aquela pessoa nerd bitolada e fala, cara, o que é Star Wars? Dificilmente ele vai te dizer Star Wars é um space opera, sabe? Que é diferente do cyberpunk. Né? Aquela coisa mais técnica, né? Você não vai chegar a falar. Então que a galera entenda que é uma ficção especulativa negra já tá ok, mas, por exemplo, o Leopardo Negro, ele é um afrofantasy que é bem próximo do que a Toma da M fez no Filhos de Sangue e Osso, sabe?
que é tipo essa ficção... Nossa, eu vou entrar em questões muito chatas e nerds aqui pra galera entender, mas Pode entrar. Mas a fantasia é muito mais pautada na magia, e a ficção científica é muito mais pautada no que seria uma ideia de uma explicação razoável pseudocientífica para o efeito mágico daquele mundo, sabe? Tem uma frase de um dos pais da ficção científica, que é o Hugo Gunnersbeck, que ele diz que em algum determinado momento a ficção, a magia e a ciência não conseguem mais se diferenciar porque é tudo muito impossível de acontecer, tá ligado? Mas quando você vai entendendo e lendo e percebendo as nuances, você consegue perceber, olha, Senhor dos Anéis é tipo sobre um anel, um deus, as divindades, os magos, e esse anel não necessariamente é explicado por uma ciência, esse anel é explicado por uma magia élfica, então ele acaba indo para a fantasia. Já, por exemplo, Star Wars ou Star Trek tenta explicar as viagens interplanetárias através de quase um senso de ciência sobre dobras espaciais e tudo mais, então ele é pautado um pouco mais no que é ciência. O problema é que o que é ciência muda, então há 50 anos atrás as pessoas não tinham muita ideia sobre DNA, então o que era ciência há 50 anos atrás evoluiu um pouquinho para o que é ciência hoje. Então, a ficção científica no passado, se você vai lembrar, não sei qual a sua geração, você vai lembrar do Space Ghost, que era um cara que viajava o universo entrando nas cavernas. Já hoje a galera entende que para viajar o universo é preciso de uma nave espacial que entrar nas cavernas vai te levar para a Lua. Então são questões muito técnicas, mas que existem sim. A Afrofantasy, aí você tem tem um movimento que tem um amigo meu que escreve steampunk, que é um outro movimento de ficção científica, que ele vem falar sobre o steampunk, que é o steampunk na versão afrocentrado, sabe? Então tem vários outros nomes assim. Porra, que demais! Esse eu já gostei muito. Sim. Tô curiosa pra saber se existe um movimento literário afrogótico. Por exemplo, o que seria o steampunk, uma coisa que pode caminhar pro steampunk é o Wild Wild West do Will Smith. Você lembra daquele filme? Wild Wild West. Verdade. Seria quase um steampunk, mas é um steampunk bem suave. Ainda tem outros. O Underground Railroad do Colson Whitehead talvez seria um steampunk, sabe? Então tem as variações de ficção científica, mas é coisa de muito nerd, assim, coisa e que realmente impacta. Muitas vezes o escritor não tá pensando nisso quando tá escrevendo. Eu, por exemplo, quando eu tô escrevendo meu próximo livro, eu não fico pensando, será que essa minha solução é afrofuturista, sabe? Eu não tô pensando nisso. Acho que não. Acho que isso é mais para crítico, né? Ou então para estudioso da literatura mesmo, né? Para acadêmicos. Eu quero escrever 10 livros. Coisas, tipo, acho que o próprio escritor não se atém a isso, senão ele perde toda a paixão da coisa, né? Então, eu quero escrever uns 10 livros. Um dia algum cara numa faculdade vai ter que se ferrar muito para tentar explicar tudo que eu tô escrevendo. É isso aí, dá muito trabalho para eles, Ale. É isso aí. O que você tinha falado, amor? Você falou do quê? Do movimento. Eu queria saber se tinha. Provavelmente deve ter, né? A gente não conhece. Algum movimento literário afrogótico, alguma coisa assim dentro pro terror, mas que categorizado pro gótico, assim, né? Porque eu não encontrei ainda. Essa raiz gótica aí da minha gotiquice dos anos 80, e tem muitos amigos negros que são góticos também. Eu acho que seria legal. Provavelmente deve ter alguma coisa aí e que provavelmente vai se inspirar muito em Blade, viu? Mas eu ainda não encontrei um movimento afrogótico. Eu sei que tem o Ramelzi, que é o cânone da estética afrofuturista. Ele também fazia uma música, ele também trabalhava com música punk gospel, alguma parada nesse sentido. Então já tem uma base pra galera se inspirar. Que não é uma coisa que eu acompanho, sabe? Você vê o próprio Jordan Peele, que é um dos caras que está revolucionando o terror aí em Hollywood, chegando agora aí na cena. Então, provavelmente a gente vai descobrir isso nos próximos anos. Quando a gente está falando de um filme como o Pantera Negra, você acha que
um filme como esse tem potencial para inspirar novas gerações de criadores negros? Ah, com certeza. Pantera Negra. O Pantera Negra é o que me abriu as portas, sabe? Não só para mim, mas para todos os escritores, cara, porque aconteceu nos últimos anos, aí mesmo antes da pandemia, a feira de livro em Frankfurt, que é uma feira de livro que impacta o mundo todo. E nessa feira foi discutido o quanto o afrofuturismo seria uma tendência. Por quê? Porque o Pantera Negra rompeu essa barreira em Hollywood e se tornou uma referência. E as pessoas começaram a falar, quer dizer então que escritores negros podem fazer sucesso? E essa dúvida foi reverberando até chegar nas editoras brasileiras também. Alguns anos atrás, eu acho que cerca de 2 anos atrás, algumas editoras começaram a contratar vários escritores negros, como Gianotto, Fábio Cabral, assim, para acessar esses lugares. Então tudo isso tem a ver com quanto as pessoas perceberam que Pantera Negra, Ruth Carter, o Ryan Coogler, e todos esses grandes nomes, eles são poderosos para fazer um movimento cultural, assim, que infelizmente é comercial, né? Ou felizmente é comercial. Porque senão porque senão as produtoras não iam querer nos contratar. De algum modo, elas querem pessoas que são capazes de falar com a nova geração, de reproduzir as novas, de se tornarem as novas vozes da ficção no mundo, sabe? Exato, e empoderamento também, assim, a gente fala muito de empoderamento, até essa palavra eu nem gosto tanto de usar, porque até no meio do feminismo ela é muito mal usada, né? Mas o empoderamento também é econômico, né? Então, tipo, é mercadológico. Então, Sim, tem vertentes do afrofuturismo que são totalmente ligados à política anticapitalista e tal, mas quando você olha os que estão em evidência, a gente falou de Beyoncé, Doja Cat, Kindred, todos eles são grandes sucessos comerciais também. Então a gente tem o afrofuturismo, ele é estadunidense, não dá para tirar esse pensamento que ele nasce nos Estados Unidos, e isso é uma coisa que eu reivindico pra caramba, porque eu acho que a base do afrofuturismo, o grande polo afrofuturista no mundo tem que ser o Brasil, não os Estados Unidos, por várias questões que não impactam os brasileiros com a visão negra estadunidense, mas a gente tem ali o afrofuturismo, ele nasce nos Estados Unidos, dentro do contexto de viagem espacial, dentro do contexto hipercapitalista da visão liberal estadunidense, e agora ele está recebendo os tambores do candomblé, agora ele está recebendo o impacto da negritude amazônica, está recebendo o impacto da periferia brasileira do funk e do trap para ocupar esse espaço da estética afrofuturista no mundo. Agora só falta a gente chegar com as nossas histórias fora do Brasil também. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta, Ale, porque assim, a maioria das pessoas, principalmente dos brancos, óbvio, não compreendem, na verdade, o peso, na verdade, a importância que o afrofuturismo tem, né, para todo, não ia falar só para os negros, mas para toda produção cultural que existe da humanidade, né? Que é essa coisa de associar, das pessoas associarem os negros com o futuro, né? Que é aquela coisa de a galera sempre associando a África a uma como é que se diz? Um estereótipo, né? É estereótipo de atraso, sabe? Sim. De coisa. Então, eu queria que você explicasse, assim, como se os brancos tivessem 5 anos de idade, muitos têm, infelizmente, mas como se tivesse 5 anos de idade, o peso que tem essa questão do afrofuturismo para produção cultural e para o povo negro em especial. É que geralmente as pessoas perguntam, por que racializar a ficção científica? Quem se pergunta nisso, quem está querendo entender a importância, ainda não percebeu o mais básico, que a ficção científica era totalmente racializada, né? A ficção científica, ela nasce na Europa, ali, vamos chamar de proto-ficção científica, tem várias discussões acadêmicas sobre o que é e o que não é, mas quando você olha as primeiras histórias de viagem à Lua, as primeiras histórias de espaço, ali as primeiras discussões como Galileu Galilei, ali século 17, 16, é ali que você vai colocar a base do que se tornou a ficção científica. E é uma base colonizadora, é uma base branca, uma base católica, ou uma base basicamente católica, mas evangélica também, que foi impactando. E aí depois, agora, quando a ficção científica nasce, mesmo no século XX, ela é jogada
para os Estados Unidos graças às produções visuais. Então, o que a gente tem de ficção científica? A gente tem filmes como Independence Day, Robocop, Duna, mais recentemente. On Outer Space. Exatamente, a gente tem Waterworld, que era um filme muito clássico. Então, a gente tem Exterminador do Futuro, são essas obras de ficção científica que impactaram a nossa sociedade. Aí você vai olhar quem são os criadores, são totalmente pessoas brancas, sabe? Matrix, obras que impactaram. E essas pessoas criaram conceitos que mudam o nosso mundo. A gente discute hoje, a gente tem governos discutindo a inserção leis para inserir ou não robôs na nossa sociedade. E robô é um termo criado por um russo em 1930 numa peça de teatro de ficção científica. A gente tem discussões sobre metaverso ou cyberespaço, que foi um termo que se popularizou com William Gibson na obra Neuromancer. Então, ou seja, se a ficção científica ela inspira a criação de futuros, e isso o pai da ficção científica, Isaac Asimov, o pai da ficção moderna, fala que a ficção científica de hoje é o fato científico de amanhã, a gente precisa que o fato científico de amanhã seja pautado também na experiência de vida negra, sabe? Seja pautado não só na experiência de vida negra, isso estou falando da perspectiva do afrofuturismo, mas estou falando também do amazofuturismo, que é o futurismo pautado na Amazônia, das comunidades ribeirinhas. Estou falando também do futurismo criado por toda a comunidade ameríndia, nativa do Brasil, da Colômbia, sabe, da Venezuela. A gente tem que colocar todas essas experiências de vida na criação de um futuro, porque senão a gente vai continuar tendo empresas como a Meta mandando na nossa comunicação e as novas gerações não pensando que eles também podem um dia se tornar produtores de um novo universo, produtores de uma nova tecnologia. Ou seja, já era racializada, era branca, né? É totalmente branca. Pega a cânone da ficção científica. Eu falei Isaac Asimov, H.G. Wells, Jules Verne, Mary Shelley, as irmãs Wachowski, o J.J. Abrams. São todas pessoas brancas. Se você está escutando isso, não reparou, olha para trás, olha para tudo, faz a lista dos nomes. Não tem pessoa negra na sua obra clássica de ficção científica. E se não tem pessoa negra na sua obra clássica de ficção científica, você está com um grande problema, cara. Você está lendo uma ficção supremacista. Então você precisa olhar para frente, olhar para os novos autores, olhar para todas as pessoas que estão chegando e ampliar a sua visão para que a sua visão de mundo não seja uma visão pequena, uma visão simplesmente pautada na branquitude. Olhando, portanto, esse momento que a gente vive aí de adaptações principalmente para o audiovisual, aí, cinema, séries, né? O que você enxerga como uma obra afrofuturista que tem, não só que tem potencial, mas é que é aquela que o teu coração fala, puta, queria ver isso ganhar uma adaptação legal no cinema, em série, qualquer coisa assim? Eu tenho que falar do Último Ancestral, que eu já tenho um contrato de adaptação, né? Sim. A pergunta foi provocativa. A pergunta foi provocativa porque eu imaginei que você ia entrar no assunto. Essa que eu quero, porque o Último Ancestral tem potencial de se tornar uma das primeiras obras de afrofuturismo adaptado para o cinema na América Latina. Então, eu estou trabalhando bastante para que isso aconteça. Eu tenho ainda bastante controle criativo na minha obra, tá com a RT Features, que é uma grande produtora de cinema. A gente vai atrás, a gente vai cerrar os dentes e vamos atrás de fazer isso acontecer. Não posso dar muito spoiler e tal, não posso comentar muito das coisas, porque ainda tem negociações sendo feitas ali nesse momento, que vão definir, inclusive, se essa obra é uma série, ou se essa obra é um filme, ou se são uma série de filmes. Então, só aguardar os próximos capítulos aí, mas o Último Ancestral será adaptado. E eu tenho muitas ideias para trilha sonora, tem muitas ideias para produção de tecnologia, de visual, de figurino, que eu não posso comentar agora. Olha aí. Mistério. À meia-noite ele fala. Verdade. Pô, Ale, queria demais agradecer esse papo aqui. Acho que é super relevante, ainda mais nesse momento. É legal aproveitar que o Pantera Negra está chegando aí. O novo filme, para a gente poder falar de outros autores, de outros olhares, de outras possibilidades criativas. Você que escuta esse podcast, que curte, na verdade, cultura pop, o Ale já falou uma porrada de nomes aqui.
que, meu, é anotar no seu caderninho aí, ir atrás de livro, de gibi, de série, Isso enfim. mesmo, tem o Google aí na sua mão, É isso aí, vai atrás. sem preguiça. Século XXI, ninguém tem mais desculpa, não. E em breve eu vou lançar um curso de criação de personagem afrofuturista aí numa plataforma muito bacana, que todas essas referências e muito mais que eu falei aqui vai estar disponível para você sacar Aí, como que você começa do zero uma folha em branco e termina com um personagem afrofuturista ali pro seu livro, pro seu jogo, para suas ideias ali de narrativa. Maravilhoso. Pô, ótimo. Eu ia te pedir justamente isso. Pra você fazer o teu jabá, assim, onde as pessoas te encontram, te leem, te ouvem. Me segue ali, @savadfiction, no Twitter e no Instagram. Cola lá no Instagram enquanto o Elon Musk não derruba o Twitter ali, faz besteira no Twitter, mas me segue nas duas redes, mas dá aquele calorzinho a mais ali pro Instagram, porque eu acho que o Twitter vai flopar. Tem os dias contados aí. E tem o podcast também, né? Tem o Infiltrados no Cast. Enquanto eu tô escrevendo o meu novo livro, eu não tô conseguindo mais produzir episódio, cara, porque vocês estão fazendo podcast, sabe que é trabalhoso pra caramba, e eu tenho que entregar meu novo livro, que é a Malta Indomável, pra editora até em janeiro já, tá ali do lado ali, que eu preciso entregar, então tô 100% focado na escrita do próximo livro, então dei uma pausa no Infiltrados, mas ano que vem a gente retorna com uma nova temporada, novas pessoas ali, vai ser fenomenal. Joia. Ale, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e a gente sempre gosta de deixar até quando a gente tem convidados que a gente curte, que a gente admira, que a gente, né, que a gente considera próximos da gente, assim, a gente gosta de deixar sempre até a próxima, porque sempre tem uma próxima. Com certeza, conta comigo, quando tiver tudo aí a gente grava de novo, é só me chamar, tamo junto demais. Obrigadão aí pelo espaço. Obrigada, Valeu, Lê. meu. Uma honra.